Boa tarde a todos os companheiros da Casa do Caminho. Que a paz, o amor, a saúde, a esperança e as bênçãos de Deus e de Jesus estejam conosco hoje e sempre. Hoje vamos estudar junto o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, do item 1 ao item 6. Amai aos vossos inimigos. Mas antes, porém, como eu gosto de fazer, vamos ler uma página de preparo. E hoje eu trouxe para nós aqui uma lição de Antônio de Aquino, psicografia de Altivo Panfiro, e a lição 50 desse nosso livrinho que está aqui, né? Que eu vou ler para vocês. E ela nos diz o seguinte: é preciso renovar, é preciso conceber formas atuantes de serviço do bem, é preciso liberdade de espírito, paz no coração, é preciso que haja compreensão entre os seres e que todos se deem as mãos. E ao fazê-lo, se perguntem, como vai? Ao se olharem dentro dos olhos, se pergunte, como está? Sentindo como pulsa o coração daquele que está ao lado. E posso dizer, eu te compreendo nas tuas dores, nas tuas ansiedades e nas tuas angústias. Então, a lição do nosso querido Altivo Antônio de Aquino, a psicografia do Altivo Panfiro, é bem propícia, que eu achei, né? Amar os vossos inimigos. Então, nós não temos que ter inimigo, nós temos que ter, assim, compreensão pelo nosso próximo, amar ao nosso próximo, né? É o que a doutrina nos ensina, é o que Jesus nos ensina, e é o que nós ainda estamos caminhando para obter essa construção dentro da gente, né? Então, vamos lá. Começamos logo o nosso estudo, retribuir o mal com o bem. E o nosso Mestre Jesus começa nos dizendo, aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. E eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo, fazei o bem àquele que vos odeia, e orai por aqueles que vos perseguem, e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. E se saudares somente aos vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? E eu vos digo, que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A palavra de Jesus está em Mateus. Então, por essas palavras, o nosso querido Mestre Jesus, como sempre, né, nos mostra uma maneira bastante ampla do que vem a ser amar. O que é o amar? Antes, porém, né, eu gostaria, lendo o Evangelho, lendo esses capítulos todos que nós estamos passando aqui, principalmente esse de hoje, né, o de hoje, valorizar, né, reconhecer, não é nem valorizar, reconhecer, nós temos que reconhecer o valor da espiritualidade quando orientou o nosso bom amigo Kardec na codificação da doutrina, especialmente aqui do Evangelho que nós estamos falando. Que nós vimos no capítulo anterior. O que nós vimos no capítulo anterior? Amar ao próximo como a nós mesmos. É o capítulo 11. Amar ao próximo como a nós mesmos. E fomos lá preparados. O mandamento maior, tivemos a lei do amor, a fé e a caridade e todos os demais itens. Então, vocês veem que é sequencial, né? Isso nos prepara, assim, nós não somos pegos de supetão. Nós estamos preparando desde o começo, lá do item 1, capítulo 1, nós vamos sendo preparados, nosso coração, a razão, que é a questão da doutrina espírita, nos traz a razão, né? Nós estamos sendo preparados para chegarmos nesse ponto que é difícil, amar ao vosso inimigo, né? E se nós, com todo esse aparato, com todo esse preparo que a doutrina nos trouxe, se nós já agíssemos como verdadeiros cristãos, já teríamos consolidado em nós a benevolência, a indulgência e extirpado o orgulho e o egoísmo do nosso eu. E amar aos inimigos seria apenas consequência dessa nossa evolução moral e espiritual. Essa é a grande verdade, né? Então, nós estamos caminhando para isso. Mas, pergunto eu, já chegamos a esse ponto? Esta é uma resposta que será individual. Mas, então, vamos usar em nós aquele famoso conhece a ti mesmo. Esse não falha, né? Conhece a ti mesmo. E vamos ver quem nós somos. Então, quando chegarmos a esse grau de evolução que nós vimos na palavra de Jesus, né? Evolução moral, estará pronta a nossa grande construção interior. E digo mais, será a maior de todas, né? Então nós temos que construir o amor dentro da gente, né?
Mas estamos aqui para isso, né? Por misericórdia divina, cada encarnação, ela tem esse objetivo, nos burilarmos, vencermos as nossas vicissitudes, e o Pai que nos criou e nos conhece tão bem, não nos dá um fardo tão pesado assim. O fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Então, cabe a cada um de nós, espíritos imortais, usarmos o nosso livre-arbítrio consoante com as imutáveis leis de Deus, para no futuro sermos recebidos na vinha do Pai como aquele bom e fiel servidor. Isso não tem opção para a gente. Ou você cumpre a lei divina ou cumpre a lei divina, né? Então, nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Então, seguir as pegadas de Jesus é retribuir o mal com o bem. E relembrando a palavra de Emmanuel, né, que a gente começa a ler daqui e acolá, né, e uma daqueles livrinhos de Emmanuel, acho que é não sei se é no Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, né? É na lição Ensejo ao Bem. Lá está escrito que Jesus, mesmo sabendo, Emmanuel nos contando, que Jesus, mesmo sabendo da traição de Judas, quando ele chegou com os soldados, o mestre lhe perguntou: amigo, a que vieste? E neste gesto inovidável de beleza espiritual, perdoou o discípulo inquieto até o derradeiro instante. E Emmanuel completa a lição. Jesus ensinou que é preciso oferecer as portas do bem até a última hora das experiências terrestres, pois o mestre não o maldiz, não se entregou às queixas inúteis, apenas perdoou. Olha que ensinamento, né, que o mestre fez, que Emmanuel traz para a gente nessa lição, o ensejo ao bem. Então é isso, que nós chegamos a esse ponto, não. Mas gente, não é que é Jesus, não. Esse é o nosso caminhar. Nós podemos, basta querer é poder. Nós temos que construir, tudo bem, estamos construindo, né? Mas nós vamos chegar lá. Mas amar aos inimigos é isso aí. É uma construção que nós temos que fazer, porque nós só chegaremos à perfectibilidade quando nós percorremos todo esse circuito que Jesus trouxe, que está nas lições morais do Evangelho. Não temos como pular a etapa, né? Temos que seguir a regra do jogo. Capítulo por capítulo, vamos aprendendo, aquilo vai nos agravando, ser perfeito, vamos chegar lá misericordioso, nós vamos chegar lá um dia, né? E o nosso Evangelho prossegue quando diz assim: se amais somente os que vos amam, que mérito tereis? Porquanto os homens de má vida também amam aquele que os amam. Se fizerdes bem àqueles que vos amam, que mérito tereis? Os homens de má vida também fazem a mesma coisa. Quanto a vós, olha só, Lucas dizendo para a gente, essa de Lucas, quanto a vós, amai o vosso inimigo, fazei o bem a todos, então a vossa recompensa será grande, sereis filho do Altíssimo, porque ele é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, como Deus é misericordioso. Então, gente, é um caminho, como falei para vocês, né? É uma construção e nós temos que fazer isso realmente, né? Então, vamos ver, né? Vamos comentar mais um pouquinho. Saber viver e conviver com os diferentes é uma arte, nós reconhecemos. Ainda não conseguimos, no íntimo, aceitar que somos todos irmãos. A humanidade ainda não está preparada para esta grande verdade. E é muito interessante notarmos que o amor está dentro de nós. Mas nós só o fazemos despertar esse amor em ocasiões especiais, como os mutirões, catástrofes, pandemias, como nós estamos vendo agora, e outras situações. Só na hora das dificuldades é que nós despertamos esse amor. Por que nós fazemos esse amor brotar no dia a dia, né? Então nós temos que esperar alguma coisa maior acontecer, é feito um aguilhão, né? Como diz mais na frente o Lucas, né? Para não despertar. Nos falta, como diz o apóstolo, está entendendo, né? Ser misericordiosos, como o vosso Pai, Deus, é misericordioso. Nós temos que ser bondosos, misericordiosos, aprender a ser, gente. Isso não é bicho de cabeça, né? Para mim, ainda é bicho de cabeça, é difícil pra caramba, mas nós temos que aprender, nós não podemos perder esse foco, né? Não podemos perder esse foco, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está, né, o mandamento maior. Esse é o nosso foco. É difícil, mas nós não podemos perder esse foco jamais. Com a doutrina aprendemos a amar e perdoar. E graças a Deus, né, nós estamos seguindo por esse caminho certo. É difícil, como eu falei, para nós. Mas nós estamos seguindo o caminho, né? E vamos em frente, né? No item a seguir,
Allan Kardec, nosso querido Kardec, de forma clara, objetiva, nos esclarece como devemos amar os inimigos. Então ele diz de forma clara, olha só o que ele diz para a gente. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Olha só como é que ele deu importância, né? Porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o orgulho e o egoísmo. Por isso que eu falei, é uma grande vitória, é difícil, né? É difícil, mas nós vamos conseguir, como Kardec está explicando para a gente. Entretanto, geralmente, nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Amar os inimigos, portanto, não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com o inimigo faz o coração bater mais forte, mais acelerado, de forma totalmente diferente da que ocorre quando nós estamos em contato com o amigo, né? Amar o inimigo é não ter contra eles. Isso, olha a importância, agora o Kardec fecha bem isso aqui. É muito bonito esse fechamento do Kardec aqui. Amar aos inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e sem restrições o mal que nos fizeram. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em lugar do mal. É ficar alegre em vez de triste com o bem que lhe aconteça. É estender-lhe a mão para socorrê-lo em caso de necessidade. É evitar por palavras e ações tudo que possa prejudicá-lo. É, enfim, retribuir-lhe o mal com o bem, sem intenção de humilhá-lo. E Kardec conclui dessa maneira brilhante, como sempre. Aquele que assim proceder, cumpre plenamente o mandamento, amai os vossos inimigos. E eu não completo Kardec, não, que não dá para completar Kardec, né? Mas eu, com o nosso conhecimento, com os nossos estudos, né, eu ainda poderia acrescentar um pouquinho mais, dizer para nós, assim, no nosso íntimo aqui, né, afirmar, né? Agir assim, como Kardec passou esse item para a gente, assim, agir dessa maneira é praticar a caridade como Jesus nos ensina, né? Fechando o raciocínio de Kardec. Kardec já falou isso várias vezes, mas me ocorreu isso aqui. Então nós temos que praticar essa caridade que Jesus nos ensinou, a benevolência, a indulgência, perdão das ofensas, né? Então nós temos que praticar, não podemos ficar só no hora veja, não, nós temos que praticar essa caridade. E o Consolador Prometido, a nossa doutrina espírita, veio justamente para isso, trazer essa nova luz, para que a razão dissipe o passado de ódio, rancor e vingança. Isso já ficou para trás. Se esses vícios ainda estão em nós, é pela nossa imperfeição temporária. Mas como a doutrina nos chama a atenção, olhemos para 100 a 500 anos atrás. Éramos muitos mais rebeldes, beligerantes, o orgulho e o egoísmo estavam mais enraizados em nossos atos e pensamentos, né? E o que nos traz um grande alento, a esperança e a certeza que amanhã seremos esses espíritos bem melhores, porque é a lei do progresso, está na lei divina, a lei de Deus. Hoje já sentimos em todos os setores da sociedade, isso é a verdade, né? Basta a gente olhar, às vezes a gente gosta só um negativo, mas vamos olhar os setores da sociedade hoje, né? A necessidade do amor, da fraternidade está latente. Haja visto essa pandemia que estamos passando. Poucas vezes fomos tão solidários uns com os outros. E isso é muito positivo. Muito positivo. Foi preciso uma pandemia dessa para nos unirmos, nos apiedarmos do nosso próximo, né? As famílias dilaceradas, como isso nos machuca, como isso nos maltrata, né? Nos incomoda. Olha só como é que o amor brotou dentro da gente, né? Era para a gente passar batido. Se não tivesse passado, nós temos que aprender fora da pandemia, conviver assim, olhar para o próximo, ter esse amor pelo próximo, né? E essa, como eu falei para nós, ser solidário é uma ação positiva. Como positivo é a palavra de Pedro. O sábio, amoroso apóstolo exortou-nos quando ele disse assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Foi o nosso Pedro que nos disse isso aí. Gente, então está tudo nas nossas mãos. Falta para a gente, como o doutor Bezerra diz, a vontade. Como o Leon Denis diz, pensamento e vontade são potências da alma. Nós temos que ter essa vontade, essa força interior para vencermos o mal e caminharmos com o bem.
No item a seguir, eu destaquei esse parágrafo para a gente, no item 4, né? Para o incrédulo, diz o nosso evangelho, amar os inimigos é um grande absurdo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como o seu inferior. Assim acontece com os que se elevam no mundo moral acima da humanidade material. Eles compreendem que a raiva, o rancor, os aviltariam e os rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, uma alma mais nobre e generosa. Eu gravei isso aqui porque quando eu estava lendo o Evangelho, né, que a gente se prepara para essa nossa conversa, eu me lembrei do meu amigo de todos vocês, o nosso querido Chico Xavier, de mais de não sei quantos livros, 400 livros, né, que ele deixou para a gente aí, psicografados. Né? Então me lembrei do nosso querido Chico Xavier, um ícone para a nossa doutrina espírita, um exemplo a ser seguido, que não se sentia ofendido pelos insultos que a ele eram dirigidos. Então, gente, é por isso que ele falei para nós, ele é um ícone, é um excelente exemplo para todos nós, meus amigos, assim como seremos como Chico um dia, quando consolidarmos o amor no nosso coração. E a nossa alma aí também será generosa, caridosa, bondona, fraterna, né? É assim que é o nosso caminhar. E agora chegamos ao nosso último item, né? Os inimigos desencarnados. Não são só os inimigos daqui, não. Nós temos inimigos desencarnados também. E a doutrina espírita, olha a doutrina espírita como nos ensina, está tudo no bojo da nossa doutrina. Basta a gente ler, entender, compreender e praticar, né? A doutrina nos diz assim no item 5, o espírita ainda tem outro motivo de indulgência para com os inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea, como a nossa, e que assim como a criança se corrige os seus defeitos, o homem, o mal, um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Né? Então nós, um dia, nossa maldade não vamos graduar, mas um dia bom é uma coisa, bom somos todos nós, bom é o homem de bem. Então um dia nós seremos homem de bem, chegaremos lá, né? Então, nós sabemos que a morte apenas livra a presença material do inimigo, mas que ela pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Competia ao espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo além do túmulo. Com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Você vê que Deus aproveita tudo, aproveita as nossas falhas. Você não perdoa, você vai sofrer por aquilo ali. Perdoar, nós temos que perdoar. Pode-se, portanto, ter inimigos entre encarnados e entre desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações. Portanto, adverte o Evangelho, deve-se usar de indulgência e benevolência para os nossos inimigos encarnados e devemos proceder igualmente com os desencarnados. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são do que a alma de homens perversos que ainda não estão despojados dos instintos materiais e que somente podem ser pacificados com a renúncia do ódio, isto é, pela caridade. Olha a caridade, novamente, aí que fora dela não há salvação. É o único caminho que nos conduz a Deus, é a caridade. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei de solidariedade e de fraternidade universal. Então, quando eu encerrei aqui esse trechinho aqui do último capítulo, né, eu achei que ficou meio assim ainda, faltando alguma coisa, né? Aí eu fui buscar lá no nosso Evangelho, nosso querido Evangelho, esse livro de cabeceira nosso que está aqui, né? Vou buscar no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, para a gente fechar bem esse nosso amar aos inimigos aqui. Fechar com chave de ouro, como se diz que vamos fechar com chave de ouro, porque é o Evangelho que vai fechar. Então, a chave de ouro, realmente, né? E o Evangelho diz assim, nesse capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados.
Está quem nos diz é Mateus. Então, Mateus também, lá no item 5, ele fecha de vez, quando ele diz para a gente assim: reconciliável, pois, mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais posto na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Palavra de Jesus, transcritas aqui novamente pelo nosso querido Mateus. Então você vê, reconcilie-te enquanto estás a caminho. Nós estamos aqui, tem uma doutrina a nosso favor, tudo está na nossa mão. Temos que aproveitar todo esse ensinamento, né? E não ficar só na retórica. Nós temos que passar para agora, é a hora, é agora, tá entendendo? Estamos isolados há 6 meses, não sei quantos vão ficar ainda isolados. Quando voltarmos, botar tudo isso em prática, vamos voltar espíritas cristãos diferentes, usando tudo aquilo que a doutrina nos ensina. Não adianta ficar virtualmente, eu sou aqui e se eu não me melhoro, né? Então nós temos que nos melhorar também presencialmente com os nossos companheiros, né? Então, meus amigos, obrigado a todos que estão conosco nesse nosso estudo de hoje e com as bênçãos de Deus e de Jesus, sejamos esses espíritos misericordiosos, benevolentes, e como nosso benfeitor e grande amigo, com saudade dele, Dr. Herman nos diz sempre, assim, estamos encarnados agora para aprender a amar. E todos nós sabemos, porque é a voz do povo, né? Nós sabemos muito bem disso assim, quem ama, perdoa. Então, que assim seja, graças a Deus. Um abração para todos. Até a próxima oportunidade. Graças a Deus.